noite, meus queridos alunos da primeira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem aqui nessa segundona, todo mundo aqui preparado para começar a nossa semana, né, gente? Com muita produção, muita produtividade, só coisa boa, energia lá em cima, hein, galerinha? Vamos, que hoje, olha só, a gente vai começar um conteúdo bem legal sobre os pronomes relativos. E antes de iniciar os pronomes relativos, que vai ser essa aula. E a aula que vem, eu vou dar uma olhadinha com vocês, primeiramente, em alguns textos que a gente chama de textos orais. Aqueles textos que são retirados de falas espontâneas, interações sociais, pessoas conversando no dia a dia. E a partir daí, a gente vai entrar no que a gente conhece como esses pronomes relativos. Aí eu vou com bastante calma com vocês, porque é aquele típico conteúdo de sintaxe. E aí não tem jeito, galerinha. É botar a mão na massa e estudar mesmo, não adianta. Além disso, você vai conseguir aproveitar esse conteúdo para a língua portuguesa também, viu? Pode ter certeza que na gramática da língua portuguesa você vai conseguir fazer esse encontro, fazer essa consonância de ideias. Vamos que vamos então, sem mais delongas, sejam todos muito bem-vindos, nosso encontro está começando. Eu sou o professor Adriano, nossa aula de inglês está começando. E aí, como eu já falei para vocês, o nosso ponto focal do encontro de hoje é falar sobre gêneros orais. E além destes, iremos tratar também de pronomes relativos. Belezinha, gente? Vamos que vamos então. Hoje, dia 10 do 10. Então, hoje é só 10. Hoje é só nota 10 de 2022. Muito boa noite, pessoal que nos acompanha pelo YouTube, galerinha que nos acompanha no IPTV, pessoal em Rio Grande do Piauí, o pessoal que nos acompanha lá em São Pedro do Piauí, aquele abraço. Seduc PI6, quem é esse polo? Coloca aí para mim no chat, quem são vocês? De onde é que vocês estão falando? Quero mandar um salve aí para vocês. E é claro, a participação de vocês, ela é importantíssima, né, gente? Sem a participação de vocês, eu fico falando aqui e vira um monólogo, aí não tem condição, aí é chato demais, venhamos e convenhamos, vocês têm que participar, né? A participação de vocês é fundamental. Olha só o nosso objeto do conhecimento, então. O nosso objeto do conhecimento, isto é, o nosso conteúdo, são os gêneros orais. Então, a gente vai falar sobre tutoriais, telefonemas, declamações, vídeos, encenações, entre outros. E a gente vai analisar cada uma das situações, tá bom? Além deste, nós iremos falar também no encontro de hoje sobre os relative pronouns, pronomes relativos. Aí no encontro de hoje, a gente foca no who e whom. Encontro que vem, a gente foca no which e that. Beleza, gente? Vamos que vamos então. Olha só. Quanto aos nossos objetivos, o que a gente quer no encontro de hoje? No encontro de hoje, iremos expressar-nos oralmente, através de exposições, vídeos e tudo mais, em língua inglesa, para apresentar práticas culturais próprias da região, destacando aí a importância destas práticas para a vida social, política e econômica local. A partir, então, de planejo prévio que oriente a seleção de informações, a melhor forma de organizar o discurso, com certa autonomia, ainda que com um ritmo de fala mais pausado. Não tem problema nenhum. E aí, gente, da teoria à prática. Encontro de hoje a gente vai focar em leitura e interpretação de textos. Além, é claro, de resolver questões. Esses serão os nossos focos para o encontro de hoje. Quanto à nossa habilidade, a habilidade em foco do encontro de hoje será de compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos nas diferentes linguagens para fazer escolhas fundamentadas em função de interesses pessoais e coletivos. Então, sem mais delongas, vamos que vamos. Olha só, vou começar aqui com vocês falando sobre a diferença entre gêneros orais e gêneros escritos. Pensa aí um pouquinho, olha só, pensa aí um pouquinho. Quando a gente pensa em gêneros do discurso, pessoal, são aquelas características comuns que juntam os textos, que unem os textos. Então, olha só, se você pega um texto que seja um romance, todo romance vai ter mais ou menos a mesma estrutura, vai ter características como um texto narrativo, vai ter uma trama, vai ter personagens, vai ter uma extensão maior, já que é um romance, vai ter um desfecho no final, vai ter um clímax, aquele momento de maior emoção. Essas são características-chave
desse gênero textual. E aí, como eu falei mais cedo, é um gênero textual, é gênero escrito, aquele que você vai lá para a ponta do lápis e escreve. Contudo, existem também gêneros orais, ou seja, aqueles que são usados a partir da fala das pessoas. Professor, então, dá para eu perceber também características comuns em textos a partir da oralidade? Tem. Por exemplo, se você observa uma chamada telefônica, raramente uma pessoa atende o telefone sem dizer a palavra alô. Raramente isso acontece. Na grande maioria das vezes. E parece que esse alô só é usado para isso, né? Não tem um outro uso. Quase nunca a gente usa a expressão alô, a gente usa mais para atender o telefone. Entende? Então, assim, logo depois de dizer o alô, a pessoa se identifica. Percebe que é uma característica comum? Na maioria das vezes, você se identifica e você diz aquele seu interesse. Por que você está ligando para a pessoa? Olha, eu liguei para marcar uma consulta, eu liguei para poder, enfim, dizer que hoje eu vou me atrasar um pouco no trabalho ou na escola. É para isso que serve uma ligação telefônica. E aí você observa que este não é um gênero escrito. Ele pode ser transcrito, mas ele é de sua natureza oral. Então as pessoas falam daquela maneira. Então você vai ter traços desses gêneros textuais orais. Você vai ter traços da oralidade. Você vai ter traços, por exemplo, de pausas na fala. Você vai ter, por exemplo, o uso de expressões mais coloquiais, expressões mais informais. Você vai ter, por exemplo, aqueles puxadores, recursos coesivos que a gente faz tudo isso, gente, faz parte da nossa comunicação. É normal ser assim. E quando você vai transcrever, você pode tanto trazer esses recursos, trazer essas características, ou não, se afastar um pouquinho mais e tentar aproximar o texto oral, o texto falado, do texto escrito. Isso às vezes acontece. Então a gente pode fazer essas adaptações dentro do próprio gênero oral. Tudo bem? Vamos ver então alguns exemplos? E a partir dos exemplos eu acho que fica mais fácil para vocês observarem. Dá uma olhadinha aqui. Antes da gente ver os exemplos, eu tenho aqui algumas perguntas que a gente pode se fazer para a gente pensar um pouco. Por que então trabalhar a oralidade em sala de aula? A gente trabalhar a oralidade, como eu acabei de falar, é importante porque você vê isso no nosso dia a dia, nosso cotidiano é oral. A gente fala muito mais do que a gente escreve, até mesmo em ferramentas de escrita. Às vezes você pega, por exemplo, o WhatsApp. Tem muita gente que prefere não escrever no WhatsApp. As pessoas preferem falar, mandar um áudio e tudo mais. Então, é também possível fazer isso. Então, a oralidade está mais, dentre nós, está circulando mais do que a linguagem escrita, apesar da linguagem escrita ela ser privilegiada, né, gente? Apesar de haver esse privilégio. Muito boa noite, Mauro Reis. Seja bem-vindo, hein? Nos acompanhando aí pelo YouTube. Prazerzão ter você no meu espaço de sala de aula. Segunda pergunta, para que trabalhar então a oralidade em sala de aula? Gente, para quê? Qual é a função disso? É importantíssimo, gente, porque você tem que perceber quais são as possibilidades que você tem ali a seu entorno. Que você utilizar gêneros orais é interessante, mas em determinados contextos. Você não vai escrever a prova do Enem, a redação, já pensou, na redação do Enem, você escrevendo um texto a partir de um gênero oral. Não dá, gente. Não dá. Tem gente que inventa coisa aí que até Deus duvida. Tem gente que inventa na redação de conversar com o avaliador. Querido avaliador, não faça isso não, meu querido aluno. Se você fizer isso, você vai perder ponto. Não é um gênero oral, lá é gênero escrito. Você tem que escrever mesmo, não adianta. Tá bom? Então, para que a gente trabalha isso em sala de aula? Para que você perceba quando você deve usar um gênero escrito e quando você deve utilizar um gênero oral, tá bom? E quantas habilidades, gente? Habilidades e competências. É importante que você, meu querido aluno, esteja apto a perceber como que essas habilidades e essas competências se desenvolvem durante a fala e durante a transcrição disso, e durante a escrita. Porque são coisas diferentes e precisam ser diferentes. Porque senão vai ser um amontoado de coisas iguais e não tem condição. Porque a fala ela é mais rápida, a fala ela não é planejada, a gente planeja a escrita, a gente faz um borrão, a gente faz um rascunho, tudo isso é importante.
Então, perceber essa diferença é fundamental. E, por último, como trabalhar a oralidade em sala de aula? Aí nós temos uma pergunta importante, o como. Porque a gente falar de oralidade, a gente pode trabalhar de várias formas. A gente pode trabalhar um debate em sala de aula, a gente pode trabalhar, por exemplo, além de um debate, uma peça teatral, uma apresentação oral, tudo isso funciona. Mas como nós estamos aqui mediando esse encontro através da tecnologia, eu preferi fazer de uma maneira diferenciada. Eu preferi trazer o texto para vocês e, a partir daquilo, a gente analisar juntos. Vamos dar uma olhada se assim dá certo? Vamos tentar, olha só. Percebendo, então, os gêneros orais. A fala, ela é uma atividade, olha só, muito mais central do que a escrita nas nossas atividades diárias, como eu já falei. A gente escreve muito menos do que a gente fala muito mais. Certos gêneros em sua constituição tipológica, se a gente pensar em tipos de texto, tipologias textuais, algum tempo atrás a gente teve uma aula sobre isso, hein? Tivemos uma aula sobre isso. Se você tiver, eita, professor, fiquei com dúvida agora. Recobra lá nossos encontros sobre tipologia textual, que é importante, é importante. Então, a constituição tipológica, podendo ela ser narrativa, argumentativa, explicativa, declarativa, injuntiva e por aí vai, apresentam especificidades que os caracterizam como pertencentes ao domínio da oralidade. Por exemplo, nós podemos perceber as conversas telefônicas. Olha só como eu falei mais cedo. Uma entrevista, se você perceber uma entrevista, é claro que ela vai ser oral, ela é oral, as pessoas conversam a partir daquilo. O debate, agora mesmo a gente está no momento de política, você tem que dar uma olhada nos debates, é importante, porque ali, gente, é um momento de maior preparo, eles não vão estar ali planejando tudo que vão falar, não, mas eles têm também aquela fala espontânea, então é importante perceber num debate o aflorar das ideias, também é importante, é gênero oral. Olha só, os seminários, também muito importante falar, olha só, apresentações oral, pessoal que utiliza cartolinas, slides e por aí vai. E é claro, vamos perceber diferentes usos, vão ser utilizados esses gêneros orais. Eles podem ser usados para explicar alguma coisa, para te informar de alguma coisa, ou para conhecer alguém, para debater sobre algum conteúdo. Isso é importante. Além disso, gente, perceber mais especificamente, olha só, a exposição oral. É uma das maneiras de fazermos relatos orais em situações de comunicação pública. Então, a função de uma exposição oral justamente é essa. É expor aquele conteúdo de maneira que a comunidade reconheça. Seja uma comunicação pública, para todo mundo ouvir, todo mundo debater a respeito, todo mundo ter informação a respeito. Então, nesse tipo de interação, costuma haver uma plateia, olha só, e um expositor. E aí, às vezes, há uma interação entre esses dois grupos, há perguntas, há debates e por aí vai. Uma das formas de uso desse gênero é o seminário, olha só, que segue alguns critérios. Por exemplo, o posicionamento do apresentador, que deve ter postura ao falar, domínio do conteúdo. Você não vai fazer uma apresentação sem dominar o conteúdo, né, gente? Pelo amor de Deus, tem que estar com o conteúdo na ponta da língua, né? A habilidade para o uso de recursos, olha só, usar os recursos. Não adianta você ter, por exemplo, o recurso que eu tenho aqui, como um quadro interativo desse, uma lousa interativa, e não saber utilizar. Se você vai se propor a fazer uma apresentação, uma exposição oral, você deve estar inteirado desses recursos que você vai poder utilizar, senão você vai perder tempo, vai perder o seu planejamento e por aí vai. Beleza, gente? Vamos praticar então? Dá uma olhadinha só nesse texto. Galerinha, perceba como característica fundamental esse A, B, A, B, A lá embaixo. Professor, o que é que significam esses A, B aí que você está mostrando para a gente? Aqui, pessoal, é o que a gente chama de turnos de fala. O que é um turno de fala? Turno de fala é quando a pessoa está conversando com o outro e, para a conversa acontecer, uma pessoa precisa ouvir e a outra pode falar. Então, essa
troca de espaço de fala para uma pessoa falar e a outra ouvir é o que a gente chama de turno de fala. Então aqui eu tenho letra A, é uma pessoa que está falando. Letra B é uma outra pessoa que está falando. Não dá para haver um discurso oral a partir de duas falas uníssonas, uma em cima da outra. Não funciona assim. Então você vai transcrever, ótimo, transcreva uma fala por vez. Então eu tenho a fala do pessoa A, depois uma fala da pessoa B. Professor, aqui foi usado A e B, mas podia ter colocado o nome das pessoas, não podia? Poderia. Não tem problema nenhum você colocar aqui o nome das pessoas. Sei lá, se a letra A poderia ser João. A letra B, eu consigo identificar que a letra B é Jack, porque a letra A já vem falando, ó, Jack. Então ela já chama a pessoa para a conversa. Perceba que essa é uma característica bem marcante dos gêneros orais. Você falar com a pessoa antes de iniciar. Eu falei mais cedo do alô, que a gente utiliza na ligação telefônica. Aqui, sei lá, eles estavam passando na rua, não tem o contexto, mas imagina aí que eles estavam passeando no meio da rua e tal, e uma pessoa chamou outra. Ei, Jack, vem cá, vamos conversar aqui, ó. Jack, olha só. Welcome back, esteja bem-vindo de volta. Então a pessoa percebe aí que a pessoa viajou, foi embora para algum lugar e depois retornou. Então aí nós temos alguns traços que dá para perceber a contextualização para esse texto. Visto isso, eu gostaria que vocês lessem esse texto, tá bom, gente? Eu quero que vocês leiam esse texto com muita calma, observando mais uma vez a troca de turnos de fala. Quem fala e quem ouve naquele determinado momento. E essa troca, tá bom? Para essa leitura, vocês têm 2 minutos. Durante a leitura, eu gostaria que vocês circulassem, anotassem, sublinhassem, não sei, marca de alguma forma aquelas palavras que você não conhece. Marca só as que você não conhece. Beleza? Vamos lá então? 2 minutos para vocês. Boa leitura. E aí, gente, como é que foi a leitura? Foi fácil? Foi difícil? Mais ou menos? Deu para perceber a interação das duas pessoas que vão conversando? Como é que uma pessoa se refere ao outro? Perceba, olha só, que a pessoa faz algumas perguntas e o outro tende a responder aquelas perguntas. É uma conversa franca ali, talvez sejam dois amigos e tal, então é uma conversa. Então, uma pessoa pergunta, o outro responde. E aí, é claro, né, perceber aí algumas expressões-chave, tá bom, gente? Vamos dar uma olhadinha? Vem aqui comigo, ó. Inicialmente, a pessoa A já começa gritando Jack, e aí usa exclamação. Perceba, ó, exclamação, exclamação, ó. Welcome back, seja bem-vindo
de volta, tá exclamando. Então, professor, isso aí é marca da oralidade? Certamente, é marca de oralidade. Bem-vindo de volta. Você não tá falando só bem-vindo de volta. Não, você tá falando bem-vindo de volta. Seja bem-vindo. E aí vem a pergunta, ó. How was the trip? Professor, esse trip, anota aí que é importante. Trip é viagem, galerinha. É uma viagem. Então, como é que foi aí de viagem? A pessoa está retornando, né? Como é que foi a viagem? E aí, a viagem foi boa? Olha, a pessoa responde: I'm exhausted. Professor, mas ele perguntou foi como foi a viagem. Pois é, a pessoa respondeu como era que ela estava. Eu estou cansado, eu estou exausto. E não, opa, mais uma expressão aqui, ó, de oralidade, tá bom, gente? Esse you know ao pé da letra, você sabe. Tem aquela ideia do sacomé, né? Viajou, cansou, né? I was annoyed, marca aí, ó, como é que ele estava se sentindo, ó. Annoyed, ele estava se sentindo meio chateado, meio sem achar bom alguma coisa. Ele estava meio chateado com um homem, olha aí, ó, who sat next to me. O cara estava sentado ao lado dele no avião. Professor, então ele viajou de avião, tá aí, ó, plane, ele viajou de avião. E tinha uma pessoa sentada do lado dele. E era uma pessoa chata, pelo visto aí, ó. Ele estava annoyed, ele estava incomodado com essa pessoa. O que será que aconteceu? Você já teve a oportunidade de viajar? Não precisa de avião, não. Já de viajar do lado da pessoa e a pessoa te chatear. Tem gente que é demais mesmo. Tem gente no celular o tempo todo. Ou tem gente que não para de falar. Tem gente que leva criancinha pequena que chora a viagem inteira. Tem gente de todo jeito, né? Você está viajando, você está compartilhando aquele espaço. E a pessoa aqui disse, ó, he talked all the time. Olha o verbo, ó, talk. É o verbo falar. Ele estava conversando o tempo todo. Talvez a pessoa não quisesse conversar. A pessoa está viajando, sei lá, se é de madrugada. Eu quero é dormir, eu quero é sossegar aqui. E a pessoa fica conversando. Então, olha só, eu me chateei aí com esse cara que estava lá do meu lado, que queria conversar o tempo todo. Aí a pessoa A responde, oh, really? Olha, mais outras expressões aqui, ó. Oh e really. Ambas são expressões que marcam o que, gente? Oralidade. A pessoa tá aí, ó. Sério? Verdade isso? Oh, coitado de ti, cara. What did he talk about? E aí, olha só a curiosidade da pessoa. Tá fazendo mais uma pergunta sobre o que era que esta pessoa estava conversando. Ele falava do quê? Tava conversando o tempo todo. E ele conversava do quê? Qual era o assunto? Cuidado com essa palavra, gente. Cuidado. Olha a resposta da pessoa B, do Jack, né? Actually. Anota aí que esse actually é importante. Esse actually é na verdade, galerinha. Na verdade. Eu sei. Parece atualmente, mas não é, pessoal. Não é. Actually significa na verdade. Então, na verdade, it was unbelievable. Olha aí, ó, eu tenho o verbo believe. Believe é o verbo acreditar. Esse bol no final, acreditável. E aí, unbelievable é inacreditável. Ele não conseguia acreditar nisso. He was talking about my friend. Eita, ele estava falando, olha aí, ó, sobre uma amiga dele, a Grace. Eita, Pido, já pensou? Você encontra com uma pessoa e a pessoa vai falar mal de um amigo seu. Que situação, viu? The whole time, o tempo todo, o tempo inteiro. Ele só queria falar da minha amiga, só queria falar da Grace. He was in love. Olha que expressão legal, hein? In love. Professor, o que significa esse in love? Love é amor. E o cara era apaixonado, rapaz. Estava apaixonado pela Grace. E ela, olha só esse hum, a Grace, ele estava apaixonado por ela, que ele encontrou, olha só, Matt, ano passado. But, opa, cuidado aí com esse but. Esse but marca oposição de ideias, olha só. Mas, então olha só, ele encontrou com ela no ano passado, mas ela deixou ele, olha aí, ó, she left him, ela deixou ele, não teve interesse não. After only a month, só passou um mês, aguentou ele não. Realmente o cara é chato, eu tava conversando o tempo todo e tal, mas é que tá, ele tava falando da amiga dele, tava falando da Grace.
que estava dizendo aí, ó, que estava apaixonado por ela, was, no passado, e aí ela dumped him, ela deu um fora nele, ficaram juntos aí um mês, mas deu certo não. E aí a pessoa A encerra a conversa com oh, de novo, olha só, um espanto, um suspiro, caramba, como é que pode? E a pessoa finaliza com aquelas frases bem clichê, olha só. What a small world. Que mundo pequeno esse, viu? Você consegue sentar do lado de uma pessoa no avião, a pessoa vai falar mal da tua amiga. Meu Deus, mas que mundo pequeno. Esse mundo é um ovo mesmo, né? Um ovo de codorna, que é muito pequenininho. What a small world. Que mundo pequeno, viu? Então pronto, tá feita aí nossa análise desse texto. Lembrando-se que é um texto em que há turnos de fala, uma pessoa conversa com a outra, uma pessoa pergunta, a outra responde, e o assunto vai se desenrolando a partir da conversa dos dois. Repleto, cheinho de noções de oralidade, marcas de oralidade, perguntas, exclamações, interjeições, oh, really, oh, e por aí vai, tá bom? Vamos então dar uma olhadinha, ó. Informal conversation. Nós temos o exemplo aí, então, de uma conversa informal. Beleza, gente? Eu gostaria que vocês tirassem 2 minutinhos respondendo cada uma dessas questões. Olha só, a primeira delas pergunta quais características definem esse texto. Segunda pergunta, qual a relação entre os interlocutores? E a terceira, quais os sentimentos que vocês conseguem perceber que estão envolvidos nessa conversa? Eu vou fazer assim, ó, questão 1, 2 e 3. Meus queridos alunos que nos acompanham lá em Dom Inocêncio, vocês vão ficar responsáveis por responder a questão de número 1, hein? Pessoal, em Rio Grande do Piauí, vocês estarão responsáveis pela questão 2. E a galerinha que nos acompanha lá em São Pedro do Piauí, vocês estão responsáveis pela questão 3. Meu querido professor mediador, você que está aí juntinho dos nossos queridos alunos, por gentileza, responda aí para a gente, utilize esta ferramenta para responder aquilo que os alunos estiverem nos dando como resposta. Professor, o pessoal aqui de SEDUC PI 6, SEDUC PI 3, pessoal que nos acompanha, vocês também podem responder, tá, gente? Eu coloquei aqui, eu designei os grupos, mas vocês também podem responder, tá bom? Vocês podem ficar à vontade. Ainda tem mais questão, viu, gente? Ainda tem mais questão, tá? SEDUC PI 6 é o pessoal de Palmeira do Piauí. Maravilha, maravilha. Vocês podem responder a questão 3 também, tá bom? Questão 3 também. Fiquem à vontade. O espaço é de vocês. Então, 2 minutos na tela.
E aí, gente, foi fácil, foi difícil? Olha só, estão dizendo aqui que o rapaz está apaixonado. Esse é um sentimento aí da 3, hein? De paixão, de love. Beleza, beleza. Que mais, gente? Quais são outros sentimentos? Bora, bora, bora. Olha só. Podem ter mais de um. Certamente tem mais de um. Vamos. Quais são outros sentimentos envolvidos aí? O rapaz que tava falando o tempo todo, o rapaz chato lá que tava falando o tempo todo, tava apaixonado. E o Jack, a pessoa que tava lá do lado dele? Tava falando da amiga dele, hein? Qual era o sentimento que ele tava sentindo, lembra? Lembra? Bora, só o pessoal de São Pedro do Piauí tá respondendo. Não acredito, não. Esse pessoal tá dormindo ainda? Não, não é possível. Nossa primeira aula de segunda-feira, o pessoal tem que estar com energia lá em cima, galera. Energia lá em cima. Vamos. Olha só, quais algumas características que você consegue perceber nesse texto? A gente consegue perceber a troca dos turnos de fala, já comentei com vocês. A gente consegue perceber, olha só, a pessoalidade. Eles vão falando eu, foi ele. Você está dando nome aos bois. Quem foi que fez alguma coisa? Quem foi que não fez alguma coisa? Quem é que conversa? Pessoalidade. A gente percebe, olha só, marcas de informalidade. Aquelas palavras, aquelas expressões clichê, né? Que mundo pequeno, é muito informal, né, galera? É informal. A gente percebe, olha só, recursos expressivos como interjeições, aquele oh, really? Tudo isso aí, gente, são expressões que a gente utiliza, recursos para nos exprimir, mostrar o sentimento que a gente tem de surpresa, de chateação, de qualquer coisa, de dúvida às vezes. E a gente também percebe perguntas e respostas também são características dentro desse texto. Pessoal, e quanto à relação entre os interlocutores? Será que eles estão se conhecendo agora? Não, né, gente? Muito provavelmente eles são amigos. Tem como eu cravar isso, dizer eles são certamente amigos? Não. Mas dá pra gente ter essa noção, né, gente? Que eles são provavelmente amigos. Eles têm um grau de intimidade para conversar sobre isso. A viagem não foi muito boa, não. A viagem teve esse percalço aí, né? Talvez até a pessoa que esteja lá junto conheça a Grace, por aí vai, né? E quais os sentimentos envolvidos, gente? Sentimentos envolvidos a gente pode pensar, olha só, em animação inicial. E como é que foi a viagem, rapaz? Seja bem-vindo de volta. Cansaço, ele falou lá, ó. I'm annoyed, I'm exhausted. Lembra? Eu vou voltar lá, ó. Ele disse que estava exausto. Olha aí, ó. Exhausted, estava cansado. Você percebe surpresa, você percebe really? Tem certeza? Verdade. Chateação, ele estava chateado por estar conversando com um cara. Nada a ver o papo lá do cara falando da amiga dele. E indignação, né, gente? E aí eu coloquei 3 pontinhos porque tem muito mais possibilidades. Vocês falaram aí, olha só, que o rapaz lá estava apaixonado. Pois é, ele estava apaixonado e depois foi falar mal da moça. Tem condição um negócio desse, né, gente? Tá errado. Tava apaixonado, deu errado, bola pra frente. Vai ficar falando mal dos outros, não, rapaz. Tem condição um negócio desse? Não pode, não dá. Vamos praticar então, olha só. Vamos para mais uma questão. Ainda sobre esse texto, perceba que nessa conversa agora, eu marquei o who. Olha só, eu marquei esse who. Professor, quem é esse who aí no jogo do bicho? Galera, aqui é o seguinte, vou explicar para vocês. Esse who é o que a gente chama de relative pronoun, pronome relativo. Professor, pronome relativo serve para quê? Pronome relativo serve para conectar duas frases sem repetir algum dos termos. E que termo é esse, professor? Quem vem antes? Sempre ele vai se referir a quem vem antes. Então, olha só. Quem foi que veio antes? Foi a palavrinha man, olha só. Então, aí o Jack diz, eu estava chateado com esse homem, com esse cara, que, olha só, que, meu pronome relativo, que sentou perto de mim lá no avião. Beleza. Perceba que ele evita repetir a palavra man, a palavra homem. Eu estava chateado com o homem, ponto. O homem sentou perto de mim.
Não, ele juntou as duas frases e utilizou o pronome relativo. Ele usou esse que. Esse que. E esse who, perceba, esse who é um pronome relativo que se refere à pessoa. Mas você tem que ter cuidado com uma coisa. Esse pronome relativo who, ele pode servir tanto com a função de sujeito, quanto com a função de objeto. Vai depender da minha frase. Professor, como é que eu vou saber qual é a função? Se é sujeito ou se é objeto? Gente, é fácil demais. Como é que você sabe? Você vai para aquela frase, aquela sequência básica de frase, ó, sujeito, verbo e objeto. Se você identificar o seu verbo, você vai perceber que quem vier antes do verbo é sujeito. Quem vier depois do verbo é objeto. Simples assim. Em inglês isso é bom porque não muda. A sequência é fixa, ela não altera. Quase nunca ela altera. E cadê o verbo aqui, professor? Olha aqui o verbo, ó. O verbo é o verbo set. Está conjugado, está flexionado no passado. No presente é o verbo sit, que é o verbo sentar. Então, o homem que estava sentado perto de mim, ao meu lado. Então, professor, se eu encontrei verbo aqui, que é o verbo set, e who veio antes, então eu posso dizer que a função desse who é a função de sujeito da minha frase. Todo mundo concorda, gente? Difícil isso? Perceba, pronome relativo jamais vai se referir a verbo. Ele ou se refere a sujeito ou a objeto. Identificou o verbo, tudo facilita. Quem vier antes é teu sujeito. Quem vier depois é o teu objeto. Vamos para a nossa questão? Questão 1, então. O texto apresenta na conversa a expressão who. Maravilha. A expressão who se refere à letra A, ao Jack. Letra B, ao passageiro que estava lá ao lado dele. Letra C, a amiga do Jack. Ou letra D, ao interlocutor que não foi identificado. E aí, gente? O que é que vocês marcam numa questão dessas? Galera, volta lá. Lembre-se, pronome relativo se refere sempre a quem vem antes. Quem foi que veio antes? Man. Esse man é a pessoa letra B que está falando? É a pessoa letra A, melhor dizendo? A pessoa letra B é o Jack, né? A pessoa letra B? Não, gente. Ele está falando com ele sobre uma terceira pessoa. Então, não vai ser o interlocutor que não foi identificado. Letra D não é a minha resposta. Letra C diz que está se referindo à amiga do Jack, a Grace. Pessoal, ele nem chegou ainda a mencionar a Grace. Não, não pode ser ela, não. Ele nem falou dela ainda. Letra C eliminada. Que tal a letra A ou a letra B? Se é ele que está falando, e ele é o Jack, não pode estar se referindo a ele. Se refere a man. Esse who se refere a man. E esse homem é o passageiro. É o passageiro que se encontra lá, ao lado do Jack. Nossa resposta, então, correta é a letra B de Brasil. Beleza, gente? Ficou claro, pessoal? Não esqueça, esse who, ele sempre se refere a quem vem antes. Beleza, gente? Sempre se refere a quem vem antes. Vamos ver se dá para a gente responder mais uma. Ah, sim, agora está falando de whom. 2 minutos aqui é o tempo suficiente de eu falar sobre isso. Perceba ainda no texto, agora está sublinhada a expressãozinha whom. De novo, é um pronome relativo. Pronome relativo se refere a quem vem antes ou depois? Antes. Pronome relativo se refere a quem vem antes. Então, ó, ele estava apaixonado pela minha amiga que ele encontrou em uma festa. Pessoal, perceba que a amiga foi ele quem encontrou. Ele é o sujeito, encontrou é o verbo. Ele encontrou a amiga. Pessoal, marca aí que é gabarito. Marca aí que é gabarito. Whom é pronome relativo que se refere à pessoa e tem função sintática de objeto. Sempre. Função sintática do whom é função de objeto. Perceba a frase, ó, sujeito, he, ele, verbo, met, ele encontrou quem? A amiga. Então tá aí. É a nossa pessoa, porque ela é gente, ela é a Grace,
e é o objeto da minha frase, é o objeto do verbo met, que é o verbo encontrar. Questão 2, na tela. Então, a expressão whom, só ajeitar aqui, ó, whom, se refere agora a quem? Ao Jack? Ao passageiro? À amiga do Jack? Ou ao interlocutor que não foi identificado? Pessoal, aqui agora, não é mais o Jack, não tem nada a ver com isso, não. Ele está só narrando a história. O passageiro é o sujeito, não é ele também, não. No caso, também não é o interlocutor que não foi identificado, é a amiga do Jack. É ela, a Grace, que foi ela quem está passando pela situação. O cara está falando dela. Esse whom, não esqueça, sempre se referindo a pessoa sendo objeto de frases. Beleza, gente? Com isso, a gente vai encerrando nosso encontro de hoje por aqui. A aula que vem a gente vai revisar, tá bom, gente? Vai ter mais questões sobre os pronomes relativos who e whom, para que aí sim a gente possa entrar em mais pronomes relativos, tá bem? Um forte abraço e até semana que vem. Bye, bye. See you!